Fala, rapaz! Como vocês estão? Tudo certo? Eu espero que estejam tudo muito bem com vocês e hoje a gente está aqui para mais um vídeo um pouco diferente. Então, se você não é inscrito, já se inscreve aí embaixo para não perder esse tipo de vídeo aqui e muitos outros que vem aí pela frente aqui no canal. Bom, hoje eu estou aqui no estúdio do Papo de Postinho Podcast para trazer uma questão e responder umas dúvidas que chegou pra gente durante esse processo de construção, durante esse processo de criação aqui do nosso canal e do nosso podcast, que é o seguinte: como fazer para criar um podcast, né? Como que se faz, do que você precisa, e eu acho que o mais importante que muita gente pergunta: quanto custa para criar um podcast? A gente vai começar do básico. Para você ter um podcast, você precisa de uma captação de vídeo, de uma captação de áudio e de um dispositivo para fazer a transmissão, né, ou a gravação do seu podcast, se você quiser editar depois e postar. Se você tiver um celular, você já tem tudo isso. Você tem captação de áudio, você tem captação de vídeo, você tem seu dispositivo de celular para armazenar, e hoje existem, eu não vou dizer vários, mas existem alguns aplicativos para edição disso, edição de áudio, de vídeo, né? Ou com o seu próprio celular você pode fazer direto uma transmissão ao vivo, diretamente pelo YouTube e algumas outras plataformas. Bom, aqui no Papo de Postinho a gente está na versão 2.0, vamos dizer assim, do nosso estúdio. Por que versão 2.0? Bom, quando a gente começou, a gente já tinha algumas coisas que facilitaram a transmissão, né, a criação do podcast, que era o quê? Uma interface de áudio. E aí eu vou deixar na descrição qual era a interface que a gente usava, né? A interface, como vocês quiserem, que era uma interface da Behringer, certo? Era uma Uforia UMC404 HD. Cara, ela é uma interface incrível, de altíssima qualidade, e a gente também tinha já 2 microfones. Então, e para mim e para o Alisson, que começaram, né, esse projeto, era o suficiente. Conforme a ideia do podcast foi tipo, fortalecendo, não, vamos fazer, vamos continuar, a gente sentiu falta de mais alguns recursos. Então a gente chegou na configuração que a gente tem aqui hoje, certo? Então, o que a gente tem hoje aqui para fazer as transmissões de vídeo? A gente tem microfones, e aqui nesse caso a gente tem 2 microfones dinâmicos, né? Que são esses 2 que tem aqui. E a gente tem 2 microfones condensadores, que a gente comprou os kits no Mercado Livre. E veja só, eu vou deixar aqui na descrição o link de todos os itens que eu vou mostrar para vocês hoje aqui, certo? Então, dos microfones e de todo o resto eu vou deixar para vocês. Você precisa, captação de áudio, a gente tem 4 microfones, 2 dinâmicos e 2 condensadores. A gente tem também 4 suportes aqui de microfone, que são esses suportes articulados aqui. E aí, beleza. Para fazer a captação desse áudio, a gente usa uma mesa de som. E aqui a gente usa uma mesa de som da Briwax, ou Brivax, como vocês preferirem. Tá aqui na descrição também o modelo e o link aqui da mesa de som que a gente usa. Ela é uma mesa de som de 4 canais, com entradas P10 e XLR, né, balanceado. E ela tem alguns recursos a mais do que a interface tinha. Então eu tenho um mixer ali, um equalizador, onde eu consigo dar um pouquinho mais de ganho de grave, de agudo. Eu consigo controlar certinho os canais, mutar os canais individualmente. E isso foi bastante importante aqui pra gente, pro podcast, fez muita diferença, né? Antes a interface a gente usava ela via USB e a mesa a gente está usando direto na entrada de áudio do notebook que a gente usa para fazer a transmissão. E aí a gente vai para o nosso segundo passo, que é o notebook para fazer a transmissão. A gente usa, qualquer notebook hoje em dia você consegue fazer direto pela plataforma do YouTube, certo? E, bom, e aí esse eu acho que é um custo que não entra no projeto podcast, porque você já tem que ter, né, ou um computador ou um notebook, não precisa de ter muito poder de processamento, nada assim, certo? Então vamos lá, microfones, mesa de som, fone de ouvido. É obrigatório ter? Não, não é obrigatório. Aqui no podcast, no nosso, a gente tem um fone de ouvido, eu fico com ele aqui e fico cuidando aqui da mesa de som
ir equalizando, às vezes aumentando um pouquinho e tal, dependendo do convidado. Tem gente que fala mais alto, tem gente que fala mais baixo. Então, de acordo com o convidado, a gente muda uma coisinha ou outra aqui, equaliza. Então eu tenho um microfone só para eu ficar cuidando da mesa, certo? Se você quiser investir um pouquinho mais, você pode ter um amplificadorzinho para fones de ouvido e ter 4 fones de ouvido para todo mundo se ouvir. Isso seria o cenário ideal. Quem sabe mais para frente a gente consegue fazer esse investimento aqui para o podcast também, certo? Bom, então falando de áudio, a gente começa a falar de imagem. No primeiro projeto aqui do podcast, a gente usava uma câmera que é a prima pobre da GoPro, que é uma Action Cam, dessas da China, que a gente estava usando ela como webcam. Ela é uma câmera legalzinha e tal, só que ela transmite somente 720p e a lente dela, o ângulo da lente é muito fechado. Então, além de colocar muito longe, ela não tinha uma qualidade bacana, serviu para fazer as primeiras transmissões, mas não ficou como a gente queria. Hoje, a gente já começou, na verdade, na última live, no último podcast, com o Paulo aqui, nosso amigo. Se vocês não assistiram, dá uma olhadinha nos cortes aqui que a gente fez, que foi bem bacana. Na última live, a gente testou uma outra câmera, que aí conseguimos fazer ela transmitir em 1080p com o uso de uma placa de captura. Essa placa de captura permitiu que a gente transmitisse a imagem de Full HD para o computador. E aí, cara, melhorou muito. Ela é uma câmera que tem a lente fisheye, então ela tem uma grande angular, ela pega bastante coisa. Então, com a outra câmera, a gente colocava ela lá longe, encostada na parede. Com essa câmera nova, como a lente dela é muito aberta, a gente colocou ela encostada aqui na mesa e ainda assim pegou tudo. Isso é o básico para você ter o seu podcast. Você precisa de microfones, uma mesa de som, para mixar esse áudio, uma câmera para fazer a transmissão de vídeo. Se você tiver um pouco mais de grana para investir, você pode ter mais de uma câmera. E você precisa de um computador para fazer essa transmissão. No computador você pode fazer a transmissão direto pela plataforma do YouTube, com uma câmera só, ou você pode usar um programa para fazer o controle da sua transmissão quando você tiver mais de uma câmera. E aí a gente tem programas gratuitos como o OBS Studio, que é um dos mais utilizados hoje em dia. Então, basicamente seria isso. A gente hoje está aqui sem pagar aluguel, vamos dizer assim, no nosso estúdio, que a gente está aqui na minha casa. Então eu achei bacana fazer esse vídeo aqui para vocês, para mostrar um pouquinho do nosso estúdio. Então, para vocês terem uma ideia, agora eu vou dar um close aqui em alguns cantos para mostrar para vocês. Se liga aí. É isso aí então, rapaz, espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo, curtinho, porém para mostrar para vocês aqui o backstage do nosso estúdio, como que ele é, como que tá ficando, e em breve, se der tudo certo, a gente vai evoluindo, vai fazer algumas mudanças e a gente vai trazer tudo para vocês aqui no canal, certo? Eu espero muito que vocês tenham gostado, de verdade. Se vocês quiserem acompanhar esse tipo de vídeo e alguns outros projetos que estão saindo aqui no canal, não se esquece de se inscrever aqui embaixo. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre podcast, sobre live ou sobre a gente aqui do canal, sobre os projetos, deixa nos comentários aqui, isso ajuda demais, tá certo? O link e todas as informações e valores, tá, de tudo que a gente está usando aqui no podcast vai estar aqui na descrição. Então, se você quiser dar uma olhadinha, é só dar um confere, beleza? Um abraço para vocês e até a próxima. Fui!